Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre o que nós podemos fazer para que crianças e animais de estimação tenham uma convivência saudável. Para isso nós convidamos aqui a pediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutora Filomena Gomes. Muito obrigada pela presença da senhora, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, é bom que a criança tenha um bichinho de estimação? Não é bom? A partir de que idade? Qual é a recomendação da senhora? É difícil a gente dizer se é bom ou não. Na realidade, é uma realidade. 60%, 80% dos lares têm algum animal de estimação. Agora, para ter um animal de estimação, precisa ter consciência, precisa tratar bem o animal dentro da casa e ter uma convivência adequada, e principalmente se tem uma criança junto. Então eu acho que a gente começa a conversar dentro dessa realidade, que a maioria dos lares tem animal, e quando tem uma criança precisa ter alguns cuidados. Muitas vezes esse animal já existe muito antes da criança, né? Com certeza. Ele já está lá no lar, dividindo o pai e a mãe da criança, bem antes dela nascer. Quer dizer, então alguns cuidados são necessários e, como a senhora falou, cuidar do animal também mantém o ambiente saudável. Ele precisa ser vacinado, é isso? Precisa tomar banho, ser bem tratado para que as pessoas não corram riscos. Com certeza. Então, assim, acho que talvez o primeiro cuidado é que o animal tenha seu espaço próprio. O ideal é que o animal ou fique no quintal, ou numa lavanderia, ou em algum cômodo que seja dele, e que ele não transite livremente pela casa, e principalmente no quarto de dormir da criança e na cozinha, onde são preparados os alimentos. E se ele tem um sofá, por exemplo, na sala, que é o local que ele fique, o ideal é que a criança não frequente esse sofá, principalmente as crianças pequenas, abaixo de 1 ano de idade. Por quê, doutora? O que pode acontecer? Que tipo de contaminação a gente pode expor nossos filhos dessa forma? Então, o animal ele tem uma flora própria, uma flora bacteriana, viral, parasitária. E essa flora, num adulto ou numa criança maior, e no próprio animal, não determina um sintoma. Então, o animal está portador de uma bactéria, de um vírus, de um parasita, e ele está aparentemente saudável. E essa flora, para um bebê pequeno, ela pode determinar, ainda bem, né, na maioria dos casos, quadros leves, mas pode determinar meningite, septicemia, quadros pulmonares graves. Então, ele pode, numa criança pequena, determinar um quadro importante, grave, assim como num paciente imunodeficiente, ou congênito, ou adquirido, ele pode ter um sintoma grave e no adulto e no animal não ter nenhum sinal. A senhora está falando de todos os tipos de animais? Cachorrinho, gatinho, coelho? Isso, a maior parte dos animais são cachorros mesmo, a seguir gatos e depois outros animais. Muitas dessas bactérias são até comuns a todos os animais, né? Então, por exemplo, o cachorro, o gato, a tartaruga, ela tem uma bactéria que se chama salmonela. E essa salmonela, ela pode desde dar um quadro gastrointestinal, uma diarreia na criança pequena, ou até pode ocasionar doenças mais graves, uma septicemia, uma meningite bacteriana por salmonela. O que acontece com a criança pequena? Ela não está com a imunidade pronta para receber esse agente. Então esse agente vai penetrar no organismo e pode dar um quadro grave. Pode ter um fungo respiratório, algum tipo de bactéria respiratória. Então, numa criança pequena, determinar uma pneumonia grave, uma bronquiolite. Não é que 100% das vezes vai acontecer isso. É que nesse tipo de paciente, nesse tipo de criança, abaixo de 1 ano, pode determinar um quadro mais importante. Quer dizer, mesmo o animalzinho sendo vacinado, tendo tomado todas as vacinas, mesmo assim, ele pode oferecer riscos a essa criança. Criança pequena só está falando menos de 1 ano. Isso. Depois disso, ela já tem como se defender desses... Isso. O ideal é que o animal seja um animal saudável, tenha uma vacinação em dia, frequente o médico veterinário que dê as orientações.
Mas o que a gente está colocando é que muitas vezes o animal tem uma flora própria. E essa flora que para o animal não faz nada, para uma criança pequena pode ter problema. Como que acontece o contato? O contato direto com o animal, com o pelo, com a saliva, com a secreção nasal, com fezes, urina, ou com o espaço onde o animal circula. Então, como a gente comentou, o sofá, a parede, se o animal se deita em cima das roupas da criança, a água que o animal bebeu, a ração. Então, muitas vezes, a criança pequena, ela vai lá e toma a água do animal, ela come põe a ração, o dedinho, põe né, o por dedinho curiosidade. E leva a boca. O bebê pequeno, ele tem muito essa exploração com a mão e com a boca. Então, ele acaba se contaminando. Então, o ideal é que toda vez que houver contato com o animal, depois lave as mãos após o contato com o animal. E talvez mais uma observação é que esse contato com o animal seja sempre um contato supervisionado, que a gente fala. Então, não deixar a criança sozinha com o animal. O adulto sempre tem que estar à distância de um braço entre o animal e a criança. Para quê? Para se a criança, por curiosidade, mexer no animal e o animal reagir, ter um adulto do lado para contornar a situação. Porque muitas vezes podem ocorrer acidentes graves. A criança é pequena, ela põe a mão, o rosto próximo, e você pode ter uma agressão do animal que vai ferir, ter um acidente grave, pegar a mãozinha da criança, o rosto. É comum a senhora encontrar esse tipo de caso lá no Instituto da Criança? Isso acontece? Criança agredida pelo animal de estimação da própria casa? Então, acontece, esses casos acabam sendo triados mais para prontos-socorros, muitas vezes vão ficar nos prontos-socorros infantis da cidade, em que muitas vezes é isso, a criança involuntariamente, ela tem curiosidade, às vezes ela puxa o pelo, ela põe o dedinho no olho, ela faz alguma coisa que o animal, ao sentir dor, reage. E muitas vezes acaba tendo alguns acidentes. A maioria, ainda bem, são acidentes leves, mas às vezes, ocasionalmente, tem um acidente mais importante, que exige uma sutura, exige uma medicação, por conta de um acidente doméstico. Essa dica é muito importante, né? Distância de um braço entre a criança e o animal, evitar esse tipo de contato. Porque a gente nunca sabe como o animal vai reagir, na verdade, né? Não, nem por uma agressividade do animal, mas às vezes ele se sente acuado e pode reagir e machucar mesmo uma criança, né? Nós estamos conversando hoje com a doutora Filomena Gomes, pediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lembrando que estamos ao vivo e você pode participar do programa pelas redes sociais. No Facebook é só você curtir a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Esse é o nosso endereço. Daqui a pouco tem mais um bloco. Até já.